Prosseguindo no nosso estudo do problema da distância de edição, a gente vai em busca agora da subestrutura ótima de uma determinada solução ótima do problema. Aquela ideia de sempre, né? Olha, dado uma solução ótima, eu quero mostrar que ela é composta de soluções ótimas para subproblemas. Tá legal? Então a gente começa aqui considerando uma certa entrada I, né, um isão de M e N aqui, indicando que dadas as sequências X e Y da entrada ali, a primeira tem comprimento M, a segunda tem comprimento N, e daí a gente vai considerar, aquele exercício de imaginação, um certo alinhamento ótimo, né, então uma solução ótima aqui do problema, que eu vou identificar dessa forma. Então, X alinhado com Y, um alinhamento que eu estou dizendo que é ótimo. Agora, focando na última posição desse alinhamento, a gente tem três possibilidades. Para deixar mais claro, vamos olhar aqui. Um desenho sempre ajuda, né? Mesmo quando é um desenho muito simples. Então aqui vai ser, acho que, o desenho mais abstrato que vocês vão ver eu fazer. Digamos que eu tenho aqui a sequência X já alinhada com a Y, então aqui, além dos caracteres do X, podem ter espaços inseridos, tá? A mesma coisa para o Y. E o que eu vou fazer é que eu vou focar aqui na última posição. Tá? Note que não é a última posição da sequência X ou da sequência Y, é a última posição do alinhamento. Lembrando que eu posso alinhar caractere com caractere ou eu posso alinhar caractere com espaço. Então a gente se pergunta, quais possibilidades eu tenho para essa última posição do alinhamento? É essa que é a questão aqui. E daí o que a gente pode ter? Olha, como eu não posso inverter a ordem, já que eu estou olhando para a última posição, talvez apareça lá caracteres, talvez o que eu tenha lá sejam caracteres, e nesse caso, eu vai ter que ser o último caractere do X e o último do Y, se eu tiver dois caracteres. Não pode ser o penúltimo ou algo assim, porque esse é o final e eu não posso trocar a ordem deles. Então, pode ser que tenha ali o XM, o último caractere do X, alinhado com o YN. Mas também pode ser que eu tenha resolvido alinhar o caractere de alguma das sequências com um espaço. Tá? Então pode ser que eu tenha aqui o XM alinhado com um espaço, eu vou representar por um tracinho, ou ainda o YN, na sequência de baixo, alinhado com um espaço. Tá? Essas são as possibilidades. Vocês poderiam pensar, né? Por que eu não posso alinhar espaço com espaço? Tá? Isso não vai acontecer porque, como as penalidades são sempre não negativas, se eu alinhar espaço com espaço no final, o que sobra não é um subproblema menor. Né? Eu posso simplesmente remover esse último pedaço ali, eu não vou perder nada com isso, e eu continuo com as duas instâncias originais, ali, com as duas sequências X e Y. Então nunca tem vantagem alinhar espaço com espaço. Tá legal? Aqui a gente acabou de ver os três casos que a gente vai analisar. Então, uma solução ótima, um alinhamento ótimo de X com Y. Na última posição tem sempre uma dessas três ocorrências. Ou alinhou os dois últimos símbolos ali das duas sequências, ou alinhou o símbolo de uma sequência com o espaço da outra. Tá? E daí são duas possibilidades porque tem duas sequências. Além disso, eu vou definir aqui o X' como sendo X sem a última posição, sem o XM, tá? Porque eu estou fazendo um abuso de notação, né? Esse menos não quer dizer a operação aritmética, eu não estou subtraindo, estou dizendo que eu estou removendo o último elemento, tá? Então, dada a sequência X, sem o último elemento, esse é meu X'. De modo semelhante, eu tenho um Y' aqui, que é o Y menos YN, menos a última posição daquela sequência. Tá? X' e Y' vão aparecer aqui nas nossas análises, por isso que eu resolvi colocar eles a priori. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar o caso 1. Tá? Lembrando ali que o caso 1, aqui em cima, é quando o XM está alinhado com YN. Eu tenho alinhamento de posição com posição. Então, de símbolo com símbolo. Né? Não tem espaço envolvido. Então, fazendo aqui de novo o meu desenho abstrato, só que agora deixando ele um pouquinho mais palpável, o que tem naquelas interrogações é símbolo com símbolo. O último símbolo, que é representado por uma bolinha, o último símbolo do X alinhado com o último símbolo do Y. E nesse caso, deixa eu colocar o desenho um pouquinho mais para cá para poder escrever ali e não causar confusão. Nesse caso, eu vou argumentar que o alinhamento X', Y', que é obtido simplesmente pegando aquele alinhamento ótimo e tirando a última posição, que tem ali a última posição do X
no caso o xm e o último símbolo do y, que é o yn, tirando isso e mantendo o resto do alinhamento, esse alinhamento x' alinhado com y' que a gente obtém, removendo essa última posição, a última posição no caso do alinhamento ótimo que a gente tinha definido antes, vai ser uma solução ótima para o subproblema que tem uma posição a menos na sequência x, né? Não tem a última posição na sequência x, e tem uma posição a menos na sequência y. Tá? Então, não é difícil perceber que esse alinhamento é uma solução desse subproblema, afinal, ele está alinhando justamente x' com y', mas em particular eu estou dizendo que se eu pegar aquele ótimo e tirar só a última posição, o que sobra, tá? Todas as decisões que já foram tomadas ali, são uma solução ótima, essa subestrutura ótima, né, que eu quero mostrar. É essa parte, dizer que ela é uma solução ótima, que é a parte forte. Aqui eu não vou fazer a prova inteira, porque ela segue uma mesma estrutura que a gente já tem visto, então eu vou dar só o setup, só o posicionamento das coisas aqui, e vou deixar como um quiz para vocês completarem. Vamos lá fazer esse setup então, para provar que é verdade essa afirmação, que o x' alinhado com o y' ali, né, o que restou do nosso alinhamento x alinhado com y sem a última posição é ótimo para esse subproblema. Digamos que P, né, sendo P aqui, o custo do nosso alinhamento do x' com o y', obtido como a gente já descreveu. Por contradição, a gente vai supor que existe um alinhamento mais barato de x' com y', que foi obtido de alguma outra forma, ele não é o ótimo do problema original removido da última posição, é alguma outra coisa, com custo P estrela. Tá? E o que a gente quer fazer, já que é por contradição a prova, a semelhança de outras que a gente já viu, como resolver esse quiz aqui, né? O que a gente precisa fazer é chegar num absurdo para completar a prova, e a dica aqui para o absurdo é usar esse alinhamento que eu estou supondo por absurdo que existe, que tem custo P estrela, para obter um alinhamento melhor do que x e comercial y, tá? Melhor do que o nosso alinhamento que a gente supôs ótimo para o problema original. Eu pego esse alinhamento com custo P estrela, faço alguma coisa ali nele, restauro a última posição, algo assim, e vejo o custo que ele vai ficar e mostro que o custo dele vai ser melhor. E se ele tem custo melhor do que o x' e comercial y', então eu consigo construir um alinhamento para o problema original melhor do que x e comercial y, e isso é um absurdo. Tá? Então essa é a sugestão. Fica aí, eu deixei até o espaço no slide para quem quiser completar a prova. Acho que é um bom exercício e não é particularmente complicado, dado que a gente já vem brincando com isso, né? É um tipo de prova que é bem estruturado, que vocês já viram outros exemplos. Antes de ir para o caso 2, só deixar claro que, olha, então no caso 1, lembra que a gente quer chegar a partir da subestrutura ótima na recorrência depois, né? Então a gente tem que falar como que a solução ótima é escrita em função do ótimo dos subproblemas, né? No caso 1, como que acontece isso aqui? Como que o ótimo é descrito em função do ótimo dos subproblemas? E o que a gente vai falar aqui? Então, olha, eu vou dizer que o custo do alinhamento x e comercial y, que é o ótimo, no nosso contexto aqui a gente definiu ele como sendo ótimo, e aqui o custo eu estou usando alfa só para descrever a notação, né, dado que o alfa me diz a penalidade para cada caractere, quando eu digo alfa de um alinhamento eu estou falando a soma das penalidades daquele alinhamento, só para definir aqui a minha notação. Isso aqui vai ser igual ao alfa de x' e comercial y', quer dizer, do alinhamento ótimo da sequência sem a última posição, isso no caso 1, tá? Quando os dois últimos símbolos estão alinhados, mais justamente o custo desse alinhamento, né, que vai ser aqui o alfa de xm com yn, tá? Sejam quais forem esses símbolos, tá? Dependendo, o custo pode ser 0, pode ser maior do que 0, fica isso aí. Então, no caso 1, é assim que a gente descreve o valor da solução ótima para o problema original em função do subproblema. Vamos para o caso 2, então. No caso 2, o que acontece? No caso 2, nós temos que xm é alinhado com um espaço. De novo, avançando nos meus desenhos abstratos, é o caso em que a última posição aqui do alinhamento envolve o alinhamento
aqui do último símbolo de x com um espaço em y, não com o último símbolo do y. Tá? E daí, notem, o que vai acontecer, olhem para a figurinha, por mais abstrata ela pode ajudar, se eu remover a última posição desse alinhamento. Eu estou removendo um símbolo de x, mas y ainda está inteirão lá, né? Porque era um espaço que estava ali, alinhado com a última posição, não mudou nada. Então, nesse caso, o que eu vou dizer é que o alinhamento x' e comercial y, que é obtido ao remover essa última posição do alinhamento ótimo, x e comercial y, que a gente definiu como sendo ótimo, ele vai ser uma solução ótima para o subproblema que tem uma posição a menos na primeira sequência e a segunda sequência está inteira. E daí, de novo, não é difícil perceber que ele é uma solução para mostrar que é ótimo, uma provinha por contradição, mesma ideia aqui, só os detalhes que são diferentes. Então, sendo P aqui o custo do nosso alinhamento x' e comercial y, a gente vai, por contradição, supor que existe um alinhamento melhor. Tá? Existe um jeito melhor de alinhar x' e y e que tem custo P estrela. Daí o meu quiz aqui é: chegue num absurdo. Tá? Encontre o absurdo para mostrar que não pode existir esse alinhamento melhor do que o x' alinhado com o y' que derivou do x e comercial y, do alinhamento ótimo para o problema original. Né? Simplesmente removendo a última posição dele. E para isso, de novo, você vai pegar a ideia, né? É você pegar esse alinhamento supostamente melhor, que tem custo P estrela, construir um alinhamento para o problema original, adicionando os custos que forem apropriados, e mostrar que ele ficaria com um custo melhor do que o nosso ótimo, chegando num absurdo. Então fica aí o quiz. Tá legal? Esses dois quiz são semelhantes, mas vale a pena fazer. Acho que reforço aí a indicação para vocês fazerem, porque aprender a fazer demonstrações lógicas não é trivial. Tá? É um negócio que dá na nossa cabeça, mesmo quando o caso parece óbvio. Tá? Se parece óbvio, é porque não está claro ainda o que você está provando. Então, assim, o formalismo é importante ali, sabe? Por mais a nossa intuição é enganada, então é importante saber como provar, como cravar que ali isso realmente acontece, tá? E no caso, como vocês já viram, provas desse tipo aqui é um bom lugar para exercitar. Não é uma prova que demanda uma criatividade enorme, não. A estrutura da prova é semelhante ao que a gente fez na hora de provar sobre estrutura ótima dos problemas que a gente viu antes, como o problema da mochila inteira, como o problema do conjunto independente de custo máximo em grafos que são caminhos, então de peso máximo, né? Em grafos que são caminhos. Então é uma boa oportunidade aqui usar a ideia que eu já mostrei para vocês lá para fazer esse aqui. Para finalizar aqui a nossa análise da subestrutura ótima, duas observações. Uma, falar aqui como que a gente descreve a solução ótima, o valor da solução ótima mais especificamente, né? Em função do ótimo dos subproblemas, no caso 2. Aqui. Nesse caso, o que a gente vai ter é que a solução ótima aqui, x e comercial y, esse alinhamento, vai ser o ótimo de x' e comercial y mais... Bem, se é x' e comercial y, o que ficou na última posição? Olhando para a nossa figurinha, ficou o último elemento, o último símbolo ali de x, alinhado com espaço. Então a gente coloca aqui o custo de um alpha gap. Tá? É assim que a gente descreve o valor. E nós não vamos ter que se preocupar em fazer o caso 3, tá? Porque existe uma simetria aí, né? Simplesmente, se eu trocar os nomes, quem é x eu chamo de y, quem é x' eu chamo de y', acaba sendo exatamente igual à prova do caso 2, que é o caso complementar, em que eu tenho um elemento ali, eu tenho um símbolo, o último símbolo do y alinhado com o espaço na sequência de cima. Então, acaba que isso aqui fica idêntico ao caso 2, simplesmente trocando x' por y' e x por y. Né? No caso, mais precisamente, y por x. Tá legal? Na sequência, a gente vai ver a recorrência que a gente derivou, que a gente vai obter a partir dessa subestrutura ótima, e vai produzir um algoritmo com isso.